Antes de nós passarmos ao exame dos processos, eu queria consignar um voto de pesar, de muito pesar mesmo, pelo falecimento da Miriam Vieira Vilas Boas. A Miriam é minha amiga de longa data, foi minha colega de faculdade, mas é como se fosse, porque eu fiz na Federal, ela fez na PUC no mesmo período, funcionária da casa. O último gabinete onde ela trabalhou foi o gabinete do Dr. Renaud. Ah, gente, eu sei quem é. Você sabe quem que é. Todos nós sabemos, a Miriam, além de funcionária da casa, e boa funcionária, boa servidora, ela era fotógrafa. É. Então, se vocês entrarem no Google e puserem o nome dela lá, Miriam com Y Vilas Boas, vão ver belíssimas fotos. Ela estava tratando de um câncer há muitos anos. Eu não sabia. E aposentou, já tinha se aposentado aqui no tribunal e chegou no ponto que não resistiu. Eu encontrei aqui, nesse andar, numa terça-feira, porque ela trabalhou aqui no Renaud, deve ter umas 3 sessões mais ou menos. Então, eu queria deixar registrado o nosso voto de pesar. Mas ela estava afastada ou estava trabalhando? Estava aposentada. Aposentada. Ela já estava aposentada. Então, outro dia, eu até não estou no Facebook, não, eu acho uma chatice, mas eu entrei outro dia para ver lá o lugar dela lá, e as fotos são lindíssimas. Ela tirou, inclusive, foto de muitos atores, cantores, né? Ela é uma pessoa muito, muito bacana, conheço desde 1980 e pouquinho, porque ela era colega de faculdade do Júlio, meu amigo que estudou na PUC, então é como se a gente fosse, assim, turmas e irmãs. Então, eu queria deixar registrado isso, ela tem um filho, para a família, a nossa lembrança, né? Que certamente é imorredora, principalmente porque ela fotografou o mundo, a gente vai continuar a ver. Eu já fui uma exposição de fotos dela, muito bacana. Então, feito o registro pelo falecimento dela, com a adesão. Com a nossa adesão. Com a adesão de todos do Ministério Público da e da AMAT. E assim nós vamos mandar. Então, agora, todos prontos? Todos a postos? Todos. Então, agora nós vamos aos processos físicos. Pelo que eu vejo, não há nenhum advogado inscrito? Não? Então, vamos lá. Processo de 1 a 4, doutor João Bosco, relator, eu sou revisora. Terceira votante, doutora Maria Estela. Não há nenhuma observação de divergência, ok? Processo número 5, da mesma forma, é um APPS, também de relatoria, doutor João Bosco. Processos números 6 a 12 da pauta. Do 6, eu sou relatora, doutora Maria Estela é revisora, doutor João é o terceiro votante. Do 6 ao 11, não vejo nenhuma anotação de divergência. Ok? Eu vi na quinta-feira. Entendimento contrário à súmula 45. Então, feita ressalva no 8 e no 11 da doutora Maria Estela quanto à aplicação da súmula 45. No 12 da pauta, eu estou vendo aqui uma bandeirinha vermelha, que para os alunos que estão ali é indicativo de que alguém tem uma observação ou uma divergência. E foi feita antes. No caso, é a revisora, a doutora Maria Estela, desembargadora Maria Estela, que tem uma divergência. Ela aponta um erro material. Coisa boba. O outro que é mais... Na parte final do voto, consultou quanto aos supostos pagamentos feitos a menor, constata-se que a remuneração indicada como frente do mês anterior à rescisão foi aquela mencionada na inicial. Não entendo a razão de ter esse campo. Eu vou ver a observação. Aí é uma divergência ou é uma... O salário dele não era 1.028. Foi 1.028 no mês anterior, porque ele recebeu um feriado trabalhado. Ah, entendi. É por isso que eu falo, esse campo no TRCT é uma coisa, assim, sem sentido nenhum. Antes tinha a maior remuneração, né? Que era muito mais... Certo? Deixa eu ver esse caso. O salário base do reclamante... Tá certo. Então, eu vou aderir à divergência de Vossa Excelência. Agora, isso implica um provimento? Deixa eu ver. Não, é só uma mudança de fundamento. Não, eu estou vendo aqui. Então, mudança de fundamento. Então, vamos adotar. Só para os alunos. Essa parte que as representações, exatamente. Então, eu acho que não altera o resultado. Não altera o resultado. De acordo. Então, tá. Então, eu vou anotar e vou ajustar o fundamento. Agradeço. Deixa eu até ver uma coisa aqui para confirmar minha tese. Bom, então, aqui é o seguinte. Só para os alunos que estão aí. Tem alunos aí, não tem? 4? Pois é. Só para os alunos que estão ali assistindo. Hã? Ali também?
Ah, é porque você é tão aluno trajado à moda do advogado, então me confundiu. Você é um aluno fantasiado, né? Tá fantasiado de advogado. Fantasiado no melhor sentido. É estagiário, então escraviário, né? Bom, então, estou brincando, mas agora falando sério, só para dizer o seguinte, a gente recebe essa pauta com antecedência, então a gente não vem para a sessão improvisada. Nós examinamos a pauta toda, examinamos cada um dos processos da pauta. Então, isso que pareceu rápido, que foi julgar 20 processos desse jeito, na verdade, encobre um trabalho anterior que todos nós fizemos de exame dos processos uns dos outros, tá bem? Só para não parecer que é improvisado, realmente não é, tá? Então, vamos continuando, então, agora. Processo agora, então, de que é relatório... Ah, não, isso é um APPS meu. Desculpa, eu demorei um pouquinho para mandar. O 13 da pauta. Deu para os senhores examinarem? Querem... 13? 13. Alguma divergência? Não. Não tem nenhuma divergência. Então, a unanimidade também prevalece. Há 2 EDs meus, alguma divergência? Ah, não, Há 2 EDs meus. Não 3 tem. EDs meus. O da doutora Maria Estela nós vamos retirar. Vai ficar para a semana que vem. Vai ficar para a semana que vem. Então, estão votados, então, apenas os 3 EDs de minha relatoria, os dela vão ficar para a semana que vem. Então, assim se esgota a pauta dos processos físicos. E vamos passar ao PJE. Vamos lá. Ainda faltam 3 minutos, não é isso? Mas até abrir aqui é o tempo certo de a gente... Aqui já abriu, viu? Sem... Porque hoje eu estava conversando aqui com a Júnia e, em vez de cumprir a minha obrigação, que é abrir o PJE, não é? Estava batendo papo, que não pode fazer. Isso dá até justa causa, dependendo, desídia. Vamos lá. Esse aqui não instalou ainda. Coisa eu estou usando no Java. Pauta amanhã fecha as 2, normalmente? Sim. Pautas. Vai ser tudo normal. Tudo normal, né? A PJ é amanhã e o físico depois de amanhã. Quarta. Foi boa viagem, João? Ótima. Aparecida do Norte é sempre bom, né? Para você... Você foi de ônibus? Vou de ônibus com os romeiros. Sai daqui ou sai de lá? Não, sai de Resende Costa. Cheguei ontem 00:30. Tem uns 30 anos, tem uns 26 anos que eu faço essa viagem, todo ano. Teve ano eu ir 2 vezes por ano, maio e outubro. Agora eu estou velho, cansado, eu só vou em outubro. Bom, então vamos lá. Em 2010 eu estava preparadinho para ir a pé, 470 quilômetros, 10 dias. É meio demais, né? Tração. Tem os meus companheiros. Você não ia sozinho, eles né? continuam fazendo. Esse ano eles o fizeram, ano passado fizeram. Esse ano um deles teve que viajar, problema de família. Mas aí eu estava pronto para viajar, tudo programado. Aí apareceu aquela história da minha cirurgia urgente de próstata, que eu tive que fazer com uma certa urgência, eu não fui. Mas eu ainda vou a pé ainda. Programando, né? Quantos quilômetros são? São 470. Ai, é muito. Aí você anda uma média de 47 por dia. Ainda anda 10 dias. Vai numa... Não, mas é muito 47 por Não, dia. anda fácil. É reto? Deve ter Reto subido. não, você tem que subir Pessoa da andando Serra assim. da Mantiqueira. Você tá pra doido, descer do né? 47 andar 9 horas? Eu prefiro chegar lá, andar, rezar, fazer uma coisa assim, mas verdade, Só de pensar. Dá para andar. 9 horas Eu estava indo bem com gente treinado. bacana, tudo Mas bem, né? E 7 com ainda prazo vai. longo. Aí vai. a Porque gente, 7 o você que eles divide, fazem, 3 horas que e nós meia, faríamos, que anda eles 3 fazem, horas eles e meia, andam mas para e dorme. de 1 da manhã Aí a você pega o a sol. meio-dia. E Anda de 1 da manhã a meio-dia. E no resto do dia você E anda para, no almoço. São faz 11 um horas almoço andando, é muito. na beira da estrada, Mas no caso é Depois bom. dorme descansa, vai, com vai bastante correndo, chega banana, morto lá, caldo de né? cãibra, não sei quando, Mais dá 1 hora da vai, manhã calçado estrada. vestido, chega vivo. Anda só de noite. Bom, então vamos dar início então aos trabalhos da pauta do PJE, observando a ordem regimental. Passa a palavra ao seu secretário para o programa dos processos. Foi início a sessão designada para as 10 horas e 15 minutos de relatoria do Dr. João Bosco Pinto Lara.
Observando a precedência das inscrições, o primeiro processo é o 30 da pauta, é o RO número 11-106-67-2016. Recorrente a Conservo Serviços Gerais Limitada e recorrida Bruna Filizola Pereira. Inscrita para sustentação oral, doutora Isabel das Graças Dourado, pela recorrente Conservo. 30. 11.106. 11.106. Tem a palavra o relator para a súmula do seu voto. Eu vou chegar. Eu vou por outro caminho. Opa, saltou. Um minutinho, só dar um passo atrás. Aí. Pula para lá, pula para cá, é no 3 que eu quero. Aqui já está plenamente funcionando. Senta na pauta da eu prefiro trabalhar no outro caminho, na pauta da... Eu agora estou vindo nesse aqui para maior controle. O 3 que eu preciso não chega aqui, quer ver? Bom, agora deu. Tem divergência, tem anotação. Recorrente é Conservo, recorrida é a Bruna. Eu estou adicional de salubridade. Ah, tá. O assunto é insalubridade, limpeza de banheiro, Conservo, presta serviço nas estações para a CBTU. Nesse caso, diferentemente de outros, eu estava mantendo o adicional de salubridade exatamente porque ela fazia limpeza de banheiros de estações do MOVE BRT, que eu suponho, que essa situação se enquadre no item 2 da súmula 448. Então, estaria mantendo, mas não me nego a discutir o caso. A doutora Maristela, além da divergência, ela fez uma observação, mas eu estou mantendo. Então, vamos lá, vamos ouvir a sustentação. Qual a palavra, doutora? Egrégia turma, a sentença baseou-se no laudo pericial que foi fundamentadamente impugnado pela reclamada, discriminando todos os trabalhos desenvolvidos. O trabalho desenvolvido pela reclamante não se enquadra no anexo 14 da NR15. Ela não tinha contato com lixo, nem manipulava lixo. Ela usava todos os EPIs, inclusive no trabalho de limpeza dos banheiros. Ela não limpava somente banheiro. Ela varria, ela lavava as plataformas, e os lixos eram recolhidos já ensacados. Não havia um contato permanente, nem uma manipulação dos lixos. E há que se ressaltar também que esse lixo, a maioria, 90 e tantos %, era papel. É o papel que a pessoa joga no lixo ali, na estação, no balcão, o que for. Então, foi fundamentadamente impugnado. Sabemos que não está incluso no anexo 14 da NR15 e que se trata simplesmente de aplicação da súmula, que data máxima vênia é uma legislação do tribunal do TST. Então, entendemos que deverá ser revisto e ser provido o recurso da reclamada nesse sentido. Palavra, doutor João. Doutora Isabel tem razão. E até numa desses seminários aí, eu tenho participado de muitos, em defesa da reforma, obviamente, e num deles alguém me questionou, não sei se foi alguém do público ou alguém que o outro palestrante, mas não se entende até hoje o porquê do parágrafo 2º do artigo 8º, para dizer o óbvio. Eu falei assim, olha, o parágrafo 2º do artigo 8º, ele não diz nada e diz tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, o que nós pretendemos acabar doravante é com essa história de legislar através de súmula. E aqui é um caso típico, porque nós sabemos que descrição de atividade insalubre é de competência do Ministério do Trabalho, não é isso?
através das normas regulamentadoras. O TST, em várias situações aqui, uma delas entendeu de fazer caso de trabalho a céu aberto, né? Calor. Entendeu de invadir também, não satisfeito em invadir a competência legislativa, passou a invadir a competência administrativa do Ministério do Trabalho. É o caso típico. Mas eu estou mantendo por isso. Até dia 11 de janeiro, que é sábado que vem, 11 de novembro, que é sábado que vem, nós nos defrontamos com essa situação. Ela fazia limpeza. A doutora Isabel dizia, mas é coleta de lixo já ensacado, mas ela fazia limpeza de banheiro, de estação de MOVE, que enquadra nesse tipo exótico, porque criou situação de insalubridade através de súmula. Isso não é papel do TST, nunca foi. Criou-se isso aí. Então, eu estou... Como há possibilidade? Há outra coisa que se pergunta, que se debate nos seminários. Porque há uma tese da Ana Matra dizendo que a nova legislação só se aplica aos novos contratos. Isso é de uma estupidez, de burrice, quer dizer, para não dizer que é de má fé, porque eu acho que é má fé, isso é de uma estupidez de todo tamanho. Né? Contrato de trato sucessivo, cada dia um dia, a legislação vem e apanha a situação fática. Nesse caso da insalubridade, sim. Agora, esse caso aqui, todo isso aqui já transcorreu, esse contrato, essa situação, ao albergue da súmula, né? Então, não tem jeito. Então, a partir do dia 11 de novembro, não haverá mais essa insalubridade, a não ser que o Ministério do Trabalho venha e resolva reescrever a NR 15, né? O anexo 9 da NR 15. Então, por enquanto, eu estou mantendo. Lamento, mas mantenho. Eu acho que essa questão da intertemporalidade em relação à aplicação da nova lei, ela vai depender de cada dispositivo e de cada situação. Nesse caso, talvez sim, se entender dessa forma, porque a previsão das hipóteses típicas de insalubridade, elas incidem condição, né? Então, se há a introdução de uma nova insalubridade, ou como foi no iluminamento na nossa época, né? Na nossa época tinha a insalubridade por iluminamento, você lembra? Aí veio uma norma, nós lembramos, aí lá, o outro também lembrando lá. Então ficou um resquício até que viesse. Desapareceu. Então, até que desaparecesse. Então, esse aqui é um caso em que as situações vão sendo cortadas, mas haverá outros em que a gente vai ter que analisar a aquisição do direito por força do tempo. Então, isso aí é caso a caso, é dispositivo a dispositivo. Só, doutor, é legislação protetiva, todo mundo sabe que mas eu costumo lembra-se do inquilinato? Nós todos que temos mais idade, eu era advogado na época e demandei nisso. Denúncia vazia? O inquilinato, veio a nova lei, que é a lei mais super protetiva do que era a antiga lei do inquilinato. Um belo dia, né, o Geisel resolveu mudar, o governo Geisel mudou, acabou, quer dizer, estabeleceu-se. Quer dizer, ninguém reclamou naquela época. Não, reclamaram, senhor. Eu lembro disso, eu era menino, eu lembro disso. Não, reclamou, mas o juiz e o judiciário aplicaram a nova lei. Aplicaram a nova lei. Não, isso aí eu acho que vai ser feito caso a caso, até porque tem situações agora, em que a pessoa adquire o direito com o tempo, né? No caso, por exemplo, do cargo comissário. Eu tenho minha posição. Então, ainda que... Mas aqui eu vou acompanhar o relator também, porque entendo que é banheiro público. Então, em princípio, atendo. Doutora Maria Estela? Eu vou ficar vencida. Doutora Maria Estela vai ficar vencida. Exatamente na linha que a doutora falou. Ela não tinha atividade exclusiva limpeza de banheiro. Até se tivesse, podia pensar em ficar mais caracterizada a questão do inciso 2 da súmula, mas nesse caso aqui, que ela alternava a atividade... É que eu vou manter. Provimento nem sabe para tirar. Então, aqui prevalece o voto do relator por maioria, fica vencida a doutora Maria Estela. Próximo. Bom dia a todos. Bom dia, senhora doutora. Bom dia. O processo número 18 da pauta é o ROPS número 10699-56-2017. A recorrente é Kétia Atlanta Atanásio e recorrido RN Comércio Varejista S.A. Inscrito para sustentação oral, doutor Elias Negi Neto, pela recorrida RN 18. 18 da pauta, ao relator, para a súmula do seu voto. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bem, doutor. Bom, doutor.
Eu agora, para me confundir mais, além da diversidade, além não, juntamente com a diversidade de gênero, que a gente está aí discutindo, então ainda tem a diversidade de nomes. Kétsia, Atalanta, Atanásio. Paciência, cada um. Bonito, Kétsia. Não, mas e o Atalanta? Mônica, não sei. Bom, então é o recurso da reclamante, eu estou conhecendo Acho bonito, Kétsia. e Parece negando-lhe russo. provimento, mantendo a sentença, portanto. Doutor, o senhor aguarda o primeiro Atende voto divergente. perfeitamente. Eu acompanho o relator. Acompanho também. Então, a unanimidade prevalece na forma proposta Obrigado, pelo senhor. relator. Saudações, Atlântico. Saudações Saudações atleticaníssimas. É. Atleticaníssimas. 3 a 1 para bem deixar jogado. saudade. É, virada ainda por cima. Virada é Lombo bom, dos né? cruzeirenses. É lá, a cruzeirense, é lá. Achei aqui. Quem Tem perde, um. ganha. É? Isso Eu tenho mesmo. certeza. Quem perde, ganha. O pior daquele ali é perde que de novo. ele é cruzeirense de Por hereditariedade. hereditariedade. Eu também sou atleticano por hereditariedade, então nós entendemos isso. Isso aí tá certo. Bom, então vamos lá, próximo. É o 42 da pauta, é o RO número 11442-17-2015. Os recorrentes são Representações e Manutenção Aeronáutica Limitada e Ronaldo de Branco Faria e também Claro Comércio. Recorridos os mesmos. Inscrito para a sustentação oral, doutor Alexandre Gonçalves Ribeiro, pela Claro Comércio. Pela recorrente, 42. 42 da pauta. Tem a palavra o relator para assunto do seu voto. Estou chegando lá. Tem uma divergência também. Recorrentes, representações de manutenção aeronáutica, Ronaldo Branco Faria, Claro Comércio. Vou ler a conclusão. Opa, que será que tinha sido? Seria eu? Você está me deixando ansioso como eu fiquei ontem no jogo do Galo. É. Vamos lá. Tomara que o final seja tão proveitoso quanto o jogo do Galo de ontem. É. Ah, esse caso é interessante. Agora é que eu pronto. vi. Esse caso é do mecânico É de do avião, mecânico do avião. que foi lá e abriu a carenagem do avião da... Esse caso, ele me digamos, não, obviamente, eu não... Aliás, desde que eu tomei conhecimento, eu já tinha certeza do que eu queria fazer. Mas ele, obviamente, me despertou um pouco a curiosidade, porque é um caso diferente. É o problema da justa causa, não é? Eu estou conhecendo e negando provimento do recurso do reclamante. Dou provimento parcial ao AP da reclamada para decotar da condenação o pagamento acumulado dos adicionais de periculosidade e insalubridade, permanecendo a obrigação de pagar apenas o adicional de periculosidade e reflexos. Fica reduzido o valor da condenação para 50 mil e as custas para 1.000, podendo a reclamada e querendo pleitear a restituição do montante pago maior a título de custas junto à entidade arrecadadora. Vossa Excelência está mantendo a justa causa? Estou mantendo. O recurso da justa causa é dele. É dele, é do reclamante. É do reclamante. Não, é da empresa. reclamada. Eu estou Empresa. mantendo, Tá não a justa causa, estou mandando a reversão. mantendo a decisão de primeira instância que deu a reversão da justa causa. O fundamento, só para Vossa Excelência focar a sua sustentação, os fatos são os mesmos e o tratamento foi diferenciado. Ele era supervisor, o outro era subordinado. Bom, então vamos lá. Inicialmente, bom dia a todos. Na pessoa do excelentíssimo desembargador João Bosco, eu cumprimento os demais integrantes. Eu gostaria de focar, então, nesse fato, Excelência, justamente por, a meu ver, ser o mais relevante desse processo. Realmente, a magistrada de primeiro grau, ela reverteu a justa causa por entender que ambos, tanto o inspetor, que é o autor, quanto o colega dele, que se chamava Bruno, eles agiram da mesma forma neste momento. Eu gostaria de abrir um parênteses para lembrar a todos que nós estamos falando de aviação.
e aviação, tudo é muito sensível na aviação. E por ser aviação privada, uma pessoa que é proprietária de uma aeronave, ela tem um zelo especialíssimo com essa aeronave. Não é qualquer pessoa ou qualquer mecânico que pode mexer nessa aeronave. A justa causa foi aplicada a um dos funcionários e não a outro, exatamente porque os dois estavam presentes no fato, mas um dos funcionários sequer tocou na aeronave. Ele, inclusive, disse para o autor, não mexa na aeronave, porque isso não é permitido, isso vai nos trazer problemas. A magistrada, o senhor pode perceber na sentença, a magistrada fala sobre isso. Ela fala que essa outra pessoa que estava presente agiu com uma consensualidade tímida. Eu peço que Vossas Excelências façam um exercício de empatia e tentem entender como eu fiz no momento de entrar com esse recurso e perceber, se fosse ao contrário, se a empresa tivesse efetivamente feito a demissão por justa causa de ambos os funcionários, nós estaríamos agindo de forma correta. A gravidade, modéstia à parte, acredito, está muito clara nesse processo. Porque toda pessoa que é proprietária de uma aeronave e fica sabendo, tem a ciência de que uma pessoa desconhecida, não autorizada, mexeu no seu veículo, na sua aeronave. Por mais que ela diga, mas eu não mexi no motor, se o senhor abriu a carenagem dessa aeronave, eu ficaria morto de medo. Eu não voaria jamais se não fosse revisada toda a aeronave pelo meu mecânico de confiança. A divergência de atividades que justificou a divergência de penalidades. A justa causa, ela é muito complexa. Vossas Excelências sabem disso muito melhor do que eu. A aplicação dela para a empresa é mais difícil ainda. Por este motivo, ao nós sopesarmos quais as penas que deveriam ser aplicadas, não foi apenas relevado a presença da pessoa no local. Aqui nós deixamos muito claro no recurso que o autor que fez que praticou o ato, ele o fez de forma dolosa. Ele era uma pessoa com mais de 15 anos de experiência na aviação, com formação e pós-graduação, e decidiu, por conta própria, em acessar uma aeronave de terceiro, a qual ele não tinha autorização. O colega dele que estava presente disse, não faça isso. Isso vai nos trazer problema, não vamos fazer isso não. Ele disse, não, fique tranquilo, eu conheço o dono da aeronave, eu já prestei serviços nessa aeronave. Ele falou, não vamos mexer não. Tudo bem, ambos estiveram ao lado da aeronave, mas apenas um abriu a porta. Nós já ficamos extremamente incomodados quando uma pessoa desconhecida mexe no nosso veículo automotor. O que o senhor está fazendo aí, mexendo no meu carro? Imagine-se numa aeronave. Eu penso, talvez, que a magistrada Acó, ela não deu a valoração necessária ao fato em si, à justa causa em si. A sentença dela, ela sequer cita o autor. Ela cita apenas o colega, porque ela baseia efetivamente na discriminação que Vossa Excelência disse, na discriminação de penalidades. Todavia, a discriminação, no nosso modesto entendimento, está baseada na igualdade material. Eu preciso tratar de formas diferentes pessoas que agem de formas diferentes. A aplicação da justa causa, ela passa, a nosso sentir, muito pela questão penal, pela questão criminal. A tipificação. Exatamente. Vossa Excelência foi direta, a tipificação. E eu preciso analisar essa tipificação com muita tranquilidade mesmo. Porque se eu aplicar a justa causa numa pessoa que sequer tocou em outra aeronave, a justa causa dela seria revertida. Eu acredito que seria revertida. Porque ele não tocou na aeronave, não estou dizendo do autor, estou dizendo do colega que estava do lado. Ele não tocou na aeronave, ele não tinha experiência, ele não era um inspetor designado, e aí fica uma diferença muito clara entre inspetor designado e mecânico. O mecânico de automóvel, ele é o dono da oficina, ele é um mecânico bom, ele é um mecânico experiente. Não, o inspetor da aeronave é a pessoa que assina o documento para que esta aeronave possa navegar. É imprescindível que o inspetor assine todos os documentos da revisão da aeronave para a ANAC autorizar a aeronavegabilidade dessa aeronave. Então, a importância do inspetor ela é imensamente superior à importância do mecânico. Por ser um caso sui generis, como Vossa Excelência muito bem citou, é um caso que demandou da minha parte vários dias de estudo, aprofundamento, é um caso extremamente diferente. Então, eu acredito que talvez seria relevante nos aprofundarmos nessa análise das diferenças. Porque as diferenças existem e são, modéstia à parte, gritantes, Excelência, entre a atitude que foi tomada por um e a atitude que foi tomada por outro. Se eu tivesse demitido ambos,
Ambos. Talvez um conseguiria reverter, que eu acredito que o colega conseguiria reverter, e o autor não conseguisse. Porque a atitude que o autor tomou foi extremamente grave. O primeiro testemunho colhido em audiência foi muito claro, da pessoa que era o proprietário da empresa de táxi aéreo. Ele disse que isso trouxe transtornos financeiros. Este avião que estava lá, essa aeronave, era da Vale do Rio Doce. Isso aconteceu poucos meses depois de Mariana. Isso gerou um transtorno tão grande, porque estavam cogitando a possibilidade de sabotagem do avião da Vale do Rio Doce, por causa de Mariana. Eu peço que Vossas Excelências imaginem como foi complexa essa situação. E a gente não poderia, no meu entendimento, repito e ratifico, não diferenciar essas penas, por causa das responsabilidades envolvidas, por causa das atitudes que foram tomadas, uma dolosa e a outra apenas culposa, seria a negligência de não tentar evitar que o colega fizesse aquilo, de estar presente e não fazer nada. O direito penal diferencia isso, as penas são diferenciadas, inclusive no direito penal, para o dolo e para a culpa. Então, a gente acredita que a empresa tentou ser o mais pontual, mais correta, mais adequada possível. A gente não tomar nenhuma atitude contra a pessoa que toma uma atitude tão grave, acho que seria complicado. E a gente tomou uma atitude que nós entendemos será mais correta, mais adequada. Esse senhor, inclusive, foi proibido pelo dono da empresa de táxi aérea voltar para dentro da empresa. Ele não entra aqui mais. E o outro colega dele, que estava com ele, continua prestando serviço. Por quê? Porque todos, um dia depois do fato, foram até a empresa e viram nas câmeras que este autor abriu a aeronave, abriu a porta de acesso até o cockpit da aeronave. Isso gera para qualquer pessoa que seja proprietária um transtorno absurdo. E os transtornos não foram apenas materiais, foram morais também, inclusive com a Infraero, que notificou a empresa e disse para a empresa: os senhores correm risco, inclusive, de serem descadastrados com a Infraero. Os senhores estão cometendo erros basilares. Aqui, nós mexemos com segurança nacional. A Infraero mexe com segurança nacional. Então, nós gostaríamos que Vossas Excelências, se fosse possível, só pesassem e dosassem para manter o provimento desse recurso e demonstrar que não houve uma discriminação de penas. Apenas uma dosagem que entendemos ser bem pontual de quais penas deveriam ser aplicadas. As pessoas, quando assumem responsabilidades, e nos parece até um clichê de filme, quando assumem responsabilidades, elas obrigatoriamente têm mais obrigações. Elas têm mais obrigações. Então, quando a pessoa, por exemplo, ela é representante da CIPA, com mais de 15 anos de experiência, inspetor capacitado, ele tem obrigações maiores que o colega dele, que é um moço mais novo, que nunca teve problema algum e que não tem a experiência que ele tem. Por esse motivo, nós gostaríamos que, neste ponto do recurso, fosse provido. Gostaria de pedir um ponto, Excelência, para falar também com relação à periculosidade. Vossa Excelência não manteve as duas, retirou a insalubridade, se não estou enganado, e manteve a periculosidade. Se o senhor me permite, Excelência, a periculosidade foi concedida a este autor porque o perito disse o seguinte: este autor ele faz o destanqueio das aeronaves. O que é o destanqueio? A aeronave está desligada, parada, desmontada, com o tanque no local. O tanque permanece na aeronave. É trazida uma pequena bomba, uma bombinha manual ou eletrônica, retira essa gasolina de dentro do tanque para dentro de uma bombona. Ele não tem contato absolutamente nenhum. De dentro do tanque para dentro de uma bombona. Essa bombona tem no máximo 60 litros. O perito, inclusive, indicou isso, 50 litros que ele consta aqui. E depois é colocado novamente dentro da aeronave, para ver se o nível do combustível está funcionando corretamente. É só isso que ele faz. Em todo o período que ele esteve lá, ele acompanhou aproximadamente 6 destanqueios. 6 destanqueios em mais de 1 ano e meio. 6 destanqueios. Além desse fato, eu gostaria de ressaltar que a NR, que Vossa Excelência disse também, a NR 16 fala o seguinte: as quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de consumo próprio dos veículos não são considerados para efeitos dessa norma. Muito obrigado, Excelência. Então, vamos começar pelo aspecto, para mim, mais simples, que é o da periculosidade. Aí eu tenho quase 30 anos aqui de magistratura e tenho outros tantos de advocacia, inclusive fui até advogado
dessa categoria. De todos os sindicatos. Dos aeroviários. E aeronautas. E, no caso aqui, não é só destanqueio. Destanqueio, inclusive, é uma das operações mais perigosas que tem. Aí não tem... Essa periculosidade, para mim, ela é mais do que caracterizada. E eu reputo muito mais perigosa essa atividade do mecânico, não é, que trabalha com a aeronave, ainda que dentro do hangar, para fazer manutenção, um risco de explosão, coisa assim, do que a atividade de abastecimento em pista. Aqui eu não vou tirar, não. Mecânico de aeronave, pelo que eu sei, até onde nós sempre consideramos que a atividade é perigosa, a maioria das empresas paga. Isso aqui a gente vê com frequência os casos que vêm aqui dessa grande oficina que hoje é da Gol, que foi da Varig, que hoje é da Gol aqui no aeroporto, e tem a outra da Varig também, que hoje é da TAP. Todos eles ganham adicional de periculosidade, paga-se, que não vou mexer. Agora, no outro caso, o que me impressionou é que o Bruno assinou um documento dizendo que ele também teria aberto a porta da aeronave. Ele assinou. Embora ele diga no depoimento que fez isso de cabeça quente, não sei o quê, que ele não teria participado. Foi o que me impressionou um pouco. Ele assinou um documento que ele teria também colocado a mão para abrir a porta da aeronave. Agora, eu eventualmente, vamos ver o que os colegas pensam. Vai dar virada. Porque eu se for... Vai ser igual o jogo ontem. Eu fiquei muito daquela história das circunstâncias agravantes e atenuantes. Para mim, a pena deveria ser a mesma, porque o fato, digamos, o fato delituoso é o mesmo, então, um teria uma circunstância agravante e outra atenuante. O agravante seria do reclamante, que foi dispensado, que era da CIPA, era o supervisor. Ele teria circunstâncias agravantes, mas a pena deveria ser a mesma. Então, vamos lá. O entendimento, a divergência nem foi minha originariamente, ela foi da doutora Maria Estela, quando voto em segundo lugar, absorvo a divergência. Agora, o aspecto que a doutora Maria Estela transcreve aqui do depoimento do Bruno, que me impressionou, que eu até abri a ata, que agora eu fui ver o depoimento dele. O que me tocou foi exatamente isso, o senhor também sustentou nesse sentido, é o fato de essa pessoa ter a iniciativa do ato, né? E pelo que a prova registra, e a prova foi muito bem examinada pelo doutor João, a grande vantagem desse tipo de julgamento é exatamente esse, quer dizer, você pode ter uma posição completamente contrária àquilo que está aqui, porque a prova ela foi exposta, ela não foi escamoteada, né? Então ela está aqui, é a avaliação dele. Então, eu entendo que esse fato de a iniciativa ser do autor e de ele ter esse saber maior sobre a coisa, né, dele ter dito, eu conheço esse avião e tal, deu para o outro, seu companheiro, uma posição diferente nessa escala de fatos. Então, eu acho que o senhor tem razão quando diz que, se os dois tivessem sido dispensados por justa causa, poderia ser que, na avaliação do outro, essa iniciativa, essa autoria de iniciativa, esse poder de definição do ato nas mãos do autor, pudesse mesmo levar a que a justa causa do companheiro não fosse confirmada, né? Então, eu acho que a gradação da sanção pela empresa ela foi razoável nesse sentido. E, de qualquer forma, nesse caso específico, como houve uma sanção, a gente não pode dizer daquele caso, um foi dispensado por justa causa e ao outro não se fez nada. É questão de saber da gradação. E o fato em si, e a prova é clara nesse sentido, o doutor João mesmo relata, o fato em si ele é de gravidade suficientemente grande, principalmente do ponto de vista técnico, para autorizar a dispensa. Então, eu estou na linha da proposta de destaque, nem foi uma divergência, foi, na verdade, uma dúvida que foi levantada aqui, mas dou provimento ao recurso para declarar, para manter a dispensa por justa causa. Obrigado, Excelência. Doutora Maria Estela. Eu também vou nessa linha, eu já tinha levantado essa questão, porque eu acho que
O tratamento diferente foi justificado pelas testemunhas e tem procedência. Quem teve iniciativa de abrir a carenagem do motor foi o reclamante e ele era o responsável pela inspeção do serviço. Então, ele tomou a iniciativa e ele tinha mais responsabilidade sobre aquilo, ele devia ter agido com o cuidado necessário. Eu vou fazer o seguinte, então não vai haver divergência, né? Eu faço uma flexão aqui no meu ponto de vista e nós ficamos acordes quanto a isso. Eu modifico o voto. Em relação à periculosidade, eu acompanho o doutor João também. Com a Se Vossas Excelências me permitem, eu gosto sempre de sustentar na nona turma. Já terminei minha sustentação. É porque eu sempre acho que as discussões que são feitas aqui, que são tecidas durante o julgamento, elas auxiliam nós que somos advogados a saber como explanar isso melhor. É uma aula de direito aos alunos e estagiários que estão aqui. A gente gosta sempre de escutar as teses. A gente gosta do que faz, né? Exatamente, Fazemos com prazer. Muito obrigado, Excelência. Então prevalece o voto, prevalece a divergência, mas nesse caso ela é a unanimidade, tá bom? Para dar provimento, para reverter a justa causa, para afastar, para manter a justa causa. Manter a justa causa aplicada. Para manter a justa causa aplicada. Vocês entenderam um caso interessante? Reparem para você ver, quando é que na aula de direito do trabalho, o professor, às vezes pode contar um caso, mas olha que coisa que vocês têm que saber para julgar direito do trabalho, né? Vocês já imaginaram ter que saber o que significa carenagem? Eu não sabia até esse processo. Ela já sabia, porque ela é mais sabida do que eu. O doutor João também, porque ele já estou em todos os sindicatos. Mas eu, como sou menos sabida, eu aprendi nesse processo. Aprendi tudo isso nesse processo. Nossa. Não, mas eu estou falando sério. Está entendendo isso? Quer dizer, isso aqui é todo caso quase. Nós vamos ter que aprender um monte de coisa que a gente não sabia. Tá? Se Vossa Excelência me permite, o advogado não pode parar de estudar nunca. Nunca. Porque a questão de fato ela é impossível. Você não tem jeito. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, vida. Então vamos lá agora. Agora o próximo processo? É o 26 da pauta, é o RO número 10.904/69/2016. Os recorrentes são Andresa, Thaís Minardi e Caixa Econômica Federal e também Ação Contact Center Limitada. Recorridos os mesmos. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Caio Andrade Alcântara, pela recorrente Andressa, 26. 26 da pauta, tem a palavra o relator para a súmula do seu voto. Já vai. Temos ainda a tribuna do Dr. Caio. Não, os outros. Esse é o do acordo, tá? Andresa. Doutor Caio está estreando aqui na nona turma, doutor Caio? Não. Não, você já teve aqui. Várias Uma vezes. oportunidade. Meu irmão teve outro. Ah, foi seu irmão. É. Ah, é porque vocês são gêmeos. Não, somos não. Eu sei que não são gêmeos, mas parecem muito, tá certo. Aqui é o caso de terceirização e é até o uso, não há dúvida, o uso do telemarketing. Mas aqui parece que é uma oposição consensual na turma. A doutora Mônica fica vencida Eu estou até... 99% dos casos, mas aqui ela nos acompanha. Nós temos que lista terceirização por um... Para mim, a terceirização, o fato de ser telemarketing, a súmula que nós redigimos não nos permite essa conclusão imediata. Porque ela fala assim, olha, telemarketing para as atividades descritas no artigo 17 a 4595. Então, você vai no artigo 17 e a gente vê o que é atividade bancária. Está descrito lá o que é atividade bancária. Então, quem faz, por exemplo, dá informação sobre cartão de crédito, que a maioria dos casos envolve isso, nós não aplicamos a súmula da doutora Mônica, fica vencido. Nesse caso, porque agora aqui é cobrança. É atividade de cobrança. Então, eu estou conhecendo, dando provimento aos apelos das reclamadas, para julgando improcedente a ação, absolver das condenações impostas na sentença. Nego o provimento da recusa reclamante, inverto os ônus de sucumbência, pelo que as custas, o importe de 100, ficam a cargo da reclamante, das quais fica dispensada, ou fica dispensada do pagamento, conserta aí, por favor, por ser beneficiária da justiça gratuita. Palavra, doutor. Bom dia, excelentíssima senhora presidente, demais desembargadores, ilustre representantes do Ministério Público. Antes da minha fala sobre o processo, sei que já passou o momento, foi no início da sessão, eu queria apenas fazer uma homenagem, uma nota de pesar também, a título informativo, não sei se todos aqui já sabem,
em homenagem ao advogado Augusto Vieira, mais conhecido acabei como... de receber aqui o agora. Bala Doce. Aqui, olha o que o Ricardo mandou 3 minutos atrás. Então vamos contar. Augusto Pedrão Vieira, passou a unha no Augustão Bala Doce. O Ricardo, na linguagem do Tereza, Ricardo. homenagem. Aluno do Paulo Emílio, né? Turma de... Eu iria fazer uma homenagem para ele, mas eu estava deixando para o final. O Ricardo acabou de mandar aqui, tem alguns minutos aqui. O Pedrão passou a unha no Augustão Bala Doce. O Ricardo, um modo Ricardo se expressar, o Ricardo Marcelo. Eu não sabia. O Bala Vamos Doce, fazer o registro, doutor Augusto Vieira. O Bala Doce, além de ser nosso amigo pessoal, meu, do seu pai, de todos nós. Foi aluno do Paulo Emílio. Era uma figura, era um juiz. Era um juiz aposentado. Juiz aposentado, juiz. E uma figura fora... fora da curva. Né? Era uma figura... Muito inteligente, muito espirituoso, muito cronista, engraçado. Né? Muito interessante das coisas músico. Do cotidiano, Bala da Doce atividade era inicial, figura notável de Belo Horizonte e Montes Claros. Ele optou por voltar para Montes Claros, largou a carreira da magistratura, a ex-mulher dele seguiu, desembargadora hoje. Muito simpática também. Os filhos são advogados. Os filhos são advogados, mas o Augustão resolveu viver a boemia dele lá em Montes Claros. E um dia desses nós falamos muito dele. Eu não sei que dia o Ricardo estava presente, não. Ele está com 70 e tantos, 73. Não, completou 70 anos, acho que ano passado. Fui aqui no café com o Sérgio, nós falamos muito dele, agora chega notícia. Eu lamento muito, era meu amigo pessoal, lamento muito. Se tivesse tempo, condição, eu iria lá em Montes Claros para o sepultamento dele, mas não tem condição de lá, não. Apertado. Então vai ser consignado com a adesão de todos. Augusto Vieira. Ministério Público também. Vírgula, não, Bala Doce. Pode colocar. Bala Doce com maiúsculo. Bala Doce. Pode ele fazia questão de ser chamado, de ser conhecido assim. O Bala Doce. O Bala. Então tem a palavra, doutor. Feita a homenagem. Esse caso não tem nada de novo, do que é analisado aqui no dia a dia. E quem sou eu também para discutir questões de direito, apenas destacar essa questão de fato mesmo, de que, como o relator já informou, a reclamante realizava as cobranças, como dito pelo preposto, efetuando cobranças internas do financiamento habitacional, FIES, Construcard, e de que, desta forma, no entender da reclamante e também do entendimento majoritário aí do tribunal, de que essas atividades estariam inseridas na atividade fim da instituição bancária, conforme a súmula 49 editada por este tribunal. E eu não ignoro o teor do artigo 17 da Lei 4595 de 64, que ela conceitua a instituição bancária como entidade que tenha por atividade principal a intermediação e aplicação de recursos, mas, sim, e com todo respeito ao entendimento do relator, entendo que na mesma medida, mesma intensidade que o banco ele dispõe de recursos, ele também tem que cobrar esses recursos dos seus correntistas. Principalmente pelo objetivo principal do banco, que é oferir lucros. Tudo isso, lógico, para desencadear no respeito à súmula 49, não para mudar um entendimento sobre a questão da terceirização, atividade fim ou não. Em respeito à súmula editada por este tribunal. Sei também que noutros julgamentos desse da Caixa e da ação Contact, houve divergência nessa própria turma. Por exemplo, um julgamento recente, de 29 de agosto, de relatoria da doutora Maria Laura Franco Lima, ela considerou a terceirização ilícita por respeito à súmula e disse que, abre aspas, é oportuno esclarecer que as atividades de cunho bancário não se resumem aos trabalhos executados dentro das agências, como serviço de caixa, preparação de contratos e movimentação de contas. Outras operações, como ora analisadas naquela oportunidade, também era de cobrança, também são de primordial importância para os bancos. Então, se o objetivo das instituições financeiras engloba várias atividades que envolvem dinheiro, a atividade de cobrança, no entender da recorrente, ela nada mais que mais uma dessas atividades que envolve moeda,
Afinal, ela está cobrando o dinheiro do banco que ela emprestou, que o banco financiou ou emprestou. Se superar essa questão, é o objeto principal do recurso da reclamante, que seja aplicada às convenções coletivas firmadas, convenções e acordos firmados com os sindicatos bancários de Belo Horizonte, por 2 motivos. Primeiro, que não há ofensa à teoria do conglobamento, porque os acordos coletivos firmados com a Caixa são apenas complementares às convenções coletivas, conforme disposto e expresso na cláusula primeira. E segundo, que é o contrário do que entendeu o magistrado de primeira instância, que aplicou as convenções firmadas com a Contec, com base no artigo 611, a recorrente entende que a entidade legitimada para representar os trabalhadores da Caixa é os sindicatos bancários de Belo Horizonte. Então, os acordos e convenções firmados por esse sindicato e coordenados pela Contraf é que deveriam ser aplicados caso seja superada essa questão. Inclusive, um julgamento recente de relatoria da excelentíssima doutora Mônica Sete Lopes, ela também entendeu, o processo é o 191, dígito 11, de 2017, que os instrumentos normativos coordenados pela Contraf é que deveriam ser aplicados. Isso gera um pouco de dúvida na aplicação, porque eles celebram juntos, mas com a certeza inicial a gente juntou os instrumentos firmados com a Contraf. Depois, na impugnação, o que não foi objeto de qualquer objeção das outras partes, a gente juntou também os instrumentos firmados com a Contec. Então é isso. Na primeira questão, a recorrente espera que a atividade de cobrança seja também considerada uma atividade bancária e que, por economicidade e disciplina judiciária, respeitando toda a liberdade e entendimento próprio do relator, que seja aplicada a súmula 49 do tribunal e, assim sendo, que se aplique também os instrumentos normativos firmados com a Contraf. Obrigado. Muito bem. Uma excelente sustentação do Dr. Caio, ele tinha por onde puxar, né, de quem puxar. Mas o problema é o seguinte: cobrança, desde sempre o banco terceirizou a atividade de cobrança. Desde que eu me entendo por gente, as cobranças bancárias foram realizadas fora do banco, por escritórios, empresas especializadas em cobrança, escritório de advocacia. Então, não é novidade para nós a terceirização de atividade de cobrança, muito antes da súmula 331. A Justiça do Trabalho nunca se incomodou com isso. Então, a atividade de cobrança é uma atividade muito especializada e mesmo no setor bancário, ela sempre foi realizada com muita naturalidade fora do banco. Então, se eu tenho resistência em declarar ilicitude de terceirização para qualquer outra atividade, para essa, então, não teria como. É uma atividade que, historicamente, sempre foi realizada fora do banco. Então, eu vou manter a sustentação do Dr. Caio muito boa, muito bem feita, como sempre. Mas o problema, eu não vi esse voto da doutora Mônica, mas aí é um problema que nós temos que enfrentar, se nós pulverizarmos essa política de pessoal da Caixa, aplicar a Convenção dos Bancários, nós vamos quebrar a política de pessoal da Caixa, quebrar a Caixa, por consequência. Imagine se cada segmento da Caixa, em cada estado, aplicasse uma norma coletiva diferente. Quer dizer, tem essa história que, inclusive, está expressa agora na reforma, de que os acordos, a aplicação dos acordos tem prioridade, quer dizer, tem que prevalecer sobre as convenções, do mais específico para o genérico, mas também tem o artigo, não sei quanto, da 7.701, que diz que para as empresas, entidades, empresas públicas, sobretudo, de âmbito nacional, tem que haver tanto que os dissídios coletivos, eventualmente, são julgados pelo TST e não pelos tribunais regionais. Então, eu vou manter. Eu tenho uma posição em relação a isso. Tenho seguido as linhas uniformizadoras, ainda que discorde delas completamente. Hoje aqui, eu vou acompanhar o voto do doutor João. O voto dele veio com uma distinção, está com letra maiúscula, está com negrito, tá, sabe? Só falta assim pôr uma luzinha assim.
E essa distinção diz cobrança, cobrança, cobrança. Eu acho que a questão da terceirização, nós temos que ver a questão da atividade fim dentro de duas perspectivas. Normalmente, quando a gente olha a atividade fim, a gente olha a atividade fim do tomador do serviço. Não há dúvida de que cobrança é uma atividade que qualquer empresa tem que ter para, se tiver uma inadimplência, ela tem que ter. O que acontece é que você pode ter uma especialização na atividade de cobrança, de tal forma que ela seja atividade fim de um outro tipo de empresa. Então, o exemplo mais tranquilo que eu posso dar aqui é um escritório de advocacia. Se eu tenho um escritório de advocacia e posso ter, porque essa, especializado em fazer cobrança, ele pode usar teleatendimento, depois ele entra judicialmente, quer dizer, ele pode fazer essa atividade da cobrança extrajudicial para depois entrar. O fato de uma empresa qualquer contratar um escritório de advocacia para fazer essa atividade não significará que tenha havido uma terceirização ilícita. Pode ser um banco, pode ser um hospital, pode ser, sei lá, um supermercado, uma loja que vende produtos eletrodomésticos. E essa especialização é dele, como pode ser de uma outra empresa qualquer que se especializa em cobrança. Então, aí eu acho que a gente tem que... do jeito que as coisas vão em relação à terceirização, essa concentração é tão grande que você elimina a possibilidade de você ter empresas menores que desenvolvam atividades especializadas como essa de cobrança. Então, aqui eu vou acompanhar, porque eu acho isso muito profundamente. Como eu já estou numa fase assim, eu vou atentar para essa... Porque o que acontece com esse processo, sabe, doutora, é que eles vêm em massa. E a gente acaba trabalhando neles em massa, o que é uma coisa terrível de se dizer, mas é um dado de realidade. Ele é em massa para os autores, ele é em massa na defesa, ele é em massa aqui. Então, é bom uma sustentação oral que a gente preste atenção nisso. Nesse caso aqui, eu vou acompanhar, porque é o que eu entendo muito profundamente. Eu acho que é totalmente possível a contratação de uma empresa que tenha por atividade fim a de cobrança. Isso não é ilícito, até porque a existência dessa empresa é lícita e ela só pode existir se ela fornecer esse serviço dela para outro tipo de empresa, seja o banco, seja o comércio, seja... Então, eu acredito nisso profundamente, vou acompanhar. A doutora Maria Estela. Acompanho também. Então, a unanimidade prevalece na forma proposta pelo relator. Tá? Muito obrigado, muito bom vê-lo. Dá um abração no seu pai. Ele vai? Você está sabendo? Não sei. Ficou sabendo você. Eu vou ligar para ele depois. Vamos lá. Processo número 48 da pauta é o RO número 11.976-31/2016. Os recorrentes são o município de Juiz de Fora e Nayara Imaculada Matheus Mendonça. Recorridos os mesmos e também terceiriza serviços limitado. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Marcelo Pinto de Souza, pelo recorrente município de Juiz de Fora. 48. 48 da pauta, tem a palavra o relator para a súmula do seu voto. 48. Filho do Orlando Alcântara. A cara dele deu. fala igual o Orlando. Sabe o que é, né? É a responsabilidade subsidiária do município. Tem dúvida. Eu estou conhecendo e dando provimento para excluí-la, na linha de entendimento do Supremo Tribunal Federal. Doutor, o senhor aguarda? Excelência, aguardo. Tá bem, então tá. Aqui eu estou acompanhando a doutora Maria Estela. A unanimidade prevalece. Obrigado, presidente. Obrigado, Próximo. senhor. Bom dia. É o 31 da pauta. Uma inscrição feita na sessão é no AP número 11.127.26/2015. O agravante é Mauro Martins e agravado Posto União e outros. Inscrita para sustentação oral, doutora Janaína Vaz da Costa, pelo agravado Kleber. 31. 31 da pauta. Aqui parece que é o do acordo, né? Parece que nesse processo, doutor João, a petição de um acordo. Tem? E parece que a Então doutora é novidade, não concorda porque com o acordo. Hein? Parece que a doutora discorda do acordo. Porque ela teve comigo Discorda. lá no gabinete, me levou um memorial, não é isso? Isso. Então, quem faz esse acordo, hein? Tá. É sobre ele que eu vim falar, sobre o acordo.
Um minutinho só, doutor. É. Deixa só, doutor. Então eu vou fazer o seguinte, com a permissão de Vossa Excelência que está presidindo. Pois não. Interessante. Não, é porque eu abri uma coisa diferente aqui. É o 41, não é? 31, 31. não? 31. Tá vendo a história de salta para lá, salta para cá? Essas páginas mudam esquisito. Aqui mesmo. está funcionando perfeitamente. Aqui, olha aqui, não para no 4 de jeito nenhum. Quando me mochimo o nome É porque tem as páginas embaixo, 1, 2, 3, 4. No caso, são 5 lá, páginas passa do que vai até 3 para o 50. 5, aí eu volto Então, quando do você 5 aperta uma, para o ele 3. pula para Tem que frente. esperar um tiquinho. Tem que esperar, não pode ter paciência. atenção. Tem que esperar, tem que esperar. Bom, agora já deu. Só depois. Então, então vamos ouvi-la sobre o acordo. Vamos ouvi-la. Tem a Vamos palavra, Acordo doutor. que esse. Tá. Bom dia, primeiro, né, a todos os desembargadores, colegas, né, servidores. Na data de hoje, eu tive ciência, né, do protocolo desse acordo, onde são partes Mauro Martins e Posto União. Né? Então, eu vim ressaltar que esse acordo, ele não menciona e nem aderiu a ele os agravados, que são Kleber e Clécio. Então, o nosso interesse é que haja julgamento normal do agravo de petição, porque esse acordo foi feito por partes que não estão sendo discutidas, aliás, exceto o reclamante, né? As partes reclamadas não se confundem, então, por isso, persiste o interesse no julgamento do agravo de petição, porque o que se busca é justamente o reconhecimento do tribunal da ilegitimidade do Kleber. Então, nós estamos buscando aí, de forma bastante tempo, esse precedente. Então, por isso que o protocolo desse acordo não retira o interesse em relação ao julgamento do recurso. Eu, particularmente, também acho que não. Porque, veja bem, isso aqui é uma fraude de execução, nada impede que os exequentes executados originais façam um acordo, mas que aguarde o julgamento desse agravo de petição. Né? Então, o acordo, ele entrou aqui, não é? Foi. Eu só tive a Ele notícia pela aparece. doutora hoje. Então, Não, mas ele já aparece. Já aparece. Foi depois que eu despachei na quinta-feira os memoriais com Vossa 19 do Excelência. 10 que foi protocolizado. Exatamente. Então, eu não estava aqui nesse dia, foi exatamente isso. Então, ele é porque ele está entre as não partes. estava, É só o Mauro e o Posto União. Não. Isso. Aí são as partes originárias. Não né? que nós vamos deixar de homologar o acordo. Isso. Né? Então, a minha sugestão como relator é que nós façamos o seguinte. Homologa o acordo e nega provimento? Homologa o acordo entre, especificamos quem, entre Mauro e Posto União, e prosseguimos no julgamento do agravo de petição. Tá certo. Né? Então, é isso que nós vamos fazer. De acordo. Isso não tem problema, não. O Vitor está falando que está especificando que tudo é indenizatório, senhor. Não, isso aí não tem problema. Não tem problema. Então vamos fazer isso. Então, alguma objeção? Pode fazer assim? Nós homologamos o acordo. O acordo, então, vai ser homologa o acordo entre Mauro e Posto União, entre autor e réu. O doutor Vitor está dizendo que não houve especificação de indenizatório. Houve, mas tudo como indenizatório. Pois é, agora mas aí é execução, né? Execução, isso aí. Então, nós vamos fazer. Não pode. Não pode, porque essa já tem a sentença. Isso é muito simples. Nós vamos homologar o acordo para que cumpra seus regulares efeitos, exceto quanto a discriminação. Exceto quanto às eventuais incidências previdenciárias que deverão ser solucionadas pelo juiz de primeiro grau. É o item 8 do acordo. Então, pode pôr aí, item 8 do acordo. Aí o juiz lá embaixo vai ver o que é, o que não é. não é, analise. E em relação ao agravo, nega provimento. Em relação ao agravo, a gente conhece e nega provimento. Ou seja, estamos mantendo prevalece a mesma sentença decisão. No sentido de que não há fraude à execução. E aí, na hora que for fundamental, tá certo? Ok. Pronto. Obrigada. Decide, obrigada, é unânime. Mônica, pelos meus registros, para a sessão de 10 e 15, não há outros advogados. Então, vamos para a minha. A sua vai ser tranquila também, porque
Será? Tem umas pequenas divergências, mas assim, muito pontuais, muito pequenas. João, sabe porque hoje eu nem tive tempo de olhar, hoje eu estou aqui. Quer dizer, eu olhei antes, mas eu não fiz a pauta como eu tenho feito. Nossa senhora, foi com tranquilidade Também fazer tive essa tempo, pauta. Não, mas segunda é difícil, né? Tranquilo, para mim, você. Bom, então vamos lá aqui. Então agora são os processos de que eu sou relatora. Opa, pode. Com início da sessão de 10 horas e 30 minutos de relatoria da doutora Mônica Sete Lopes. Há uma preferência regimental do processo com sustentação oral originário do foro de Juiz de Fora. É no processo número 28 da pauta. É o RO número 11.003.76/2016. Recorrente José Antônio Zamagna e recorrida Mercedes-Benz do Brasil Limitada. Inscrita para a sustentação oral, doutora Débora Valamiel de Andrade, pela recorrida Mercedes-Benz. 28. 28 da pauta, eu estou conhecendo e negando o provimento. Doutora, eu nem cumprimentei a senhora. Bom dia, tudo bem? Está ouvindo bem aí? Bom dia, excelência. Estou Tá. ouvindo, sim. Então, eu não estou conhecendo e negando. A senhora está pela recorrida, não é? Mercedes. Então, Sim, a Mercedes senhora Benz. aguarda o primeiro voto divergente? Sim, excelência. Doutora Maria Estela? De acordo. Doutor João? Bem de acordo. Então, a unanimidade prevalece na forma proposta pela relatora. Tá certo? Obrigada, excelência. Muito obrigada. Excelência. Bom dia para a senhora também. Tudo de bom por aí. Obrigada. Fico falando perto do microfone, não precisa chegar tão perto. Processo número 41 da pauta é o RO número 11.616.08/2016. Recorrente é Flávio Pereira e também FedEx Brasil Logística e Transporte S.A. Recorridos os mesmos e PAD Prestadora de Serviço Limitada, Cielo S.A. e Redcard S.A. Inscrita para a sustentação oral, doutora Renata Caldas Fagundes, pelo recorrente Flávio, 41. Então, 48. 616. É 48 da pauta. Eu sou relatora, estou conhecendo dos recursos e no mérito do provimento parcial ao da segunda reclamada FedEx Brasil Logística e Transporte S.A. para determinar que sejam considerados como salário do autor os valores discriminados nas notas fiscais anexadas com a inicial. Dou provimento ao recurso do autor para condenar a primeira reclamada e as demais subsidiariamente nos termos da sentença a pagar-lhe o adicional de periculosidade com os reflexos. A senhora tem a palavra, doutora. Excelência, eu peço só para aguardar voto Aguarde. divergente. Tá bem. Doutora Maria Estela. Acompanho. Eu vou ficar Doutor João. parcialmente Sabia que ele vencido ia ficar quanto à vencido. periculosidade. Porque só para explicar para a doutora Renata, ela merece uma satisfação. Eu tenho um entendimento, eu penso que essa insalubridade criada por lei é só para o motoboy. É aquele cuja profissão é isso, né? É o motoboy. Esse aqui, ele, duvidosamente, ele usava motocicleta para fazer as suas atividades. Mas eu só aplico. Eu me lembro dessa discussão, quer dizer, a mens legens, para mim, essa discussão, quem patrocinou essa causa junto ao Congresso foram os motoboys, os sindicatos motoboys, para mim é só para eles. Então eu fico vencido, parcialmente vencido nesse aspecto. Mas estou vencido. Tá? Então, aí prevalece o voto por maioria na forma proposta pela relatora. Fica vencido o doutor João quanto adicional de periculosidade. Amém. Obrigada. Obrigada, Boa tarde. senhora. Tenha um bom dia. Processo número 31 da pauta é o RO número 11.105.37/2015. Recorrente é Rogério Rosemarcos Ferraz e recorridos Abracinte, Associação Brasileira das Cooperativas de Crédito Integrados pela Tecnologia da Informação e outros. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Marcos Lopes da Silva, pela recorrida Abracinte. 31. 31 da pauta. Eu estou conhecendo e negando. O senhor aguarda o primeiro Aguardo, voto sim, de excelência. divergência? Doutora Maria Estela. Acompanho. Doutor João. Pleno acordo. A unanimidade prevalece na forma Bom dia. proposta pela relatora. Muito obrigada. Vocês estão entendendo esse caso? Porque como eu estou mantendo a sentença, ele está sustentando pelo recorrido. Vamos lá. Há uma inscrição feita na sessão. Mas aqui, só para explicar. Quando o juiz perguntar assim, se aguarda o primeiro voto divergente, se tiver alguma coisa que falar, fala logo, porque senão depois não pode voltar atrás.
Tá bom? Fala agora o cálice O para cálice para sempre. Aqui é pior do que casamento, porque casamento o povo continua falando, né? Aqui não, tá? Mas o povo fala principalmente Porque depois. às vezes a pessoa está assistindo e ela, o jovem advogado principalmente, às vezes está assistindo e vê isso e vem bonitinho e fala assim, eu posso aguardar o primeiro voto divergente? Aí a gente fala, feliz da vida, pode, é claro, né? Aí depois que ele ouve todos os votos divergentes e for unânime, ele diz, eu quero sustentar naquele ponto. Aí não tem jeito mais. Entendeu? Bom, vamos lá. É um processo Muito. Com o jovem advogado acontece muito. 21 da pauta, uma inscrição Fica sem feita na graça. sessão, é no RO número 1077240-2015. Recorrente Mascarenha Barbosa Rosco, ECE Construções, e recorrido Geraldo Abel dos Santos. Inscrita para sustentação oral, doutora Graziele da Costa Lamounier, pela recorrente... Recorrente. Lucélia? Recorrente Mascarenhas. Mascarenhas Barbosa. La Mascarenhas, sim. 21, tá. Então, aqui eu estou conhecendo do recurso e no mérito estou dando provimento a ele para absolver a reclamada o pagamento das horas in itinere e seus reflexos. Com a palavra, doutora. Excelentíssima senhora presidente, relatora, a quem eu cumprimento na pessoa os demais membros dessa egrégia turma. Peço que seja acompanhado pelos demais julgadores com relação às horas in itinere, mas com relação ao adicional de insalubridade, eu gostaria de ponderar 2 aspectos importantes que vão contra o laudo e comprovados no processo, que o laudo pericial, ele caracterizou a insalubridade em grau médio por exposição a agente químico e ao grau máximo por agente biológico. Contudo, no depoimento pessoal do reclamante, com relação ao agente biológico, que é esgoto, o próprio reclamante confessa que ele fazia instalações de tubulações novas, e ainda sem utilização, não aprovada ainda para utilização. Então, sem qualquer tipo de contato com o agente biológico. Inclusive, outro aspecto importante é que o reclamante ele não participou da diligência pericial e, sendo o laudo elaborado de acordo com o e-mail feito, enviado pela filha, supostamente pela filha do depoente, do reclamante, e após o ato pericial. Então, foi onde, até pelos esclarecimentos periciais, o ilustre perito ele declara essa questão das informações por e-mail e após a diligência. E, então, aí confessado por ele na audiência de instrução que ele fazia instalação de tubulação nova. E com relação ao agente químico, que é um produto químico, Zarcão, salvo engano, a utilização dos EPIs também restou comprovada no processo. Então, é onde eu peço vênia ao voto, peço a reforma integral da sentença com a sua improcedência. Obrigada. Doutora Mônica, eu vou pedir vista desse Tá bem, processo. eu estou olhando aqui agora. Vou olhar também, eu vou olhar me a prova. lembro. Eu até abri aqui agora. Eu tive dúvida exatamente sobre isso. Eu não consegui, ainda mais eu que sou terceiro votante, eu não conseguia quantificar bem A gente olha. quanto ele mexia, quanto ele lidava com o esgoto com o antigo e com o novo. ou com instalação nova. Eu gostaria de ver esse laudo. É uma obra nova, né? Então são as instalações, matéria de fato, são novas. E ele confessa isso no depoimento pessoal. E ele não participou da diligência pericial. O fato de ele não ter participado da diligência não chega a ser um problema, não. A questão é da prova feita em audiência. Ah, sim. Né? Sim. Porque a desconstituição do laudo em relação à matéria fática, né? Sim. Ela tem que ser feita por outras provas fora do laudo. Pode ser um depoimento, pode ser testemunha. Então, vamos dar uma olhada melhor nisso. Também vou olhar. Então, a gente tem um cadeado com vista para a próxima sessão. É o número 21, não é? 21. Da doutora Mônica. Eu agradeço a atenção. Pois não. Bom dia. Bom dia. Obrigada. Doutora Mônica, pelos meus registros, não há outros. Vamos, então, aos processos da doutora Maria Estela. Como relatora. Pergunta se pôs Oi? O advogado está lá? Já está lá. Geraldo.
bem. Com início a sessão de Bem, você vai 10 horas aparecer. e 45 minutos, de relatoria da vai lá doutora com- Maria plantar uma Estela pinga Alves boa, da né? Silva Campos. Agora é Maristela, né? Vocês não conhecem a Renata, não? Qual Fernanda? A Renata, que ela é advogada. Eu tenho os dois Conheço, trabalhei com ela na Renata? Trabalhei com ela na Lucilde, quando ela era assessora aqui. É muito bacana, o marido é músico. Ela é muito bacana. competente. E a mesma ela não é que tá do aí? quadro, por isso ela não ficou, né? Ela era de fora Qual do que é o quadro. número dele? Mas é muito competente. primeiro 22, Da segundo 25. Lucilde, eu substituí a Lucilde. Eu também substituí. Em algumas ocasiões. Eu já. Karen Ribeiro. Karen, doutora Karen. É você? Ah, tá. É porque nos dois processos é Pouso Alegre e aqui. Sim. Posso perguntar? Pode perguntar. Processo número 22 da pauta é o RO número 1097809-2016. O recorrente é Carlos Eloy de Souza Rezende e também o Banco Bradesco S.A. Inscritos para sustentação oral os doutores Alexandre de Castro Laraia, pelo recorrente Carlos, e doutora Karen Ribeiro, pelo Banco Bradesco S.A. 22. 22 da pauta, tem a palavra a relatora para a súmula do seu voto. Eu conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, nego provimento ao apelo do autor. Dou parcial provimento ao recurso do reclamado para excluir a condenação aos pagamentos de comissões por vendas de produtos e reflexos, indenização por danos morais e indenização de honorários advocatícios. Tem a palavra o procurador do reclamante. Quem que é Ele está lá. Lá está. O doutor Alexandre tem a palavra. Excelentíssima senhora relatora, excelentíssimos senhores componentes da turma, gostaria de sustentar a respeito do voto da eminente relatora quanto às comissões, porque o que acontece? O banco reclamado, apesar dele negar que o reclamante vendia os seguros, a verdade é que, na prática, a venda de seguros é uma constante dentro da agência. Hoje em dia, o bancário não faz nada que não seja vender produtos. Então, o bancário ele vende seguros, vende capitalizações, vende empréstimo, nada mais é do que vendas. E o que acontece dentro do banco reclamado é que, para alguns funcionários do grupo econômico, é pago a comissão sobre a venda de produtos. Então, com relação ao Banco Bradesco, os funcionários da corretora que fazem a mesma venda, que vendem os mesmos produtos, conforme ficou provado em instrução, né, eles recebem uma comissão. E aos funcionários do Banco Santander, do Banco Bradesco, que vendem esses produtos, eles não recebem a comissão, né? Então, nesse caso, nós vamos pedir que o voto divergente para que seja mantida a sentença de pismo com base nessa equiparação com os funcionários do grupo econômico, porque o produto, a venda do produto ficou caracterizada aí a venda do mesmo produto, da mesma forma, não só uma indicação do produto, mas uma venda do produto realmente, conforme o corretor faz, né? E com relação ao dano moral, gostaria de sustentar que também ficou caracterizado a existência do dano moral, né, durante a prova pericial, a prova da instrução, né, e existe até a confissão do preposto quanto às atividades praticadas pelo reclamante, né. Então, venho pedir o voto divergente nesse ponto também, com relação ao pedido, ao voto da eminente relatora. É o que eu tinha a sustentar. Obrigado. Pois não, doutor. Doutora. Excelentíssimos desembargadores, senhora presidente, bom dia. Só para confirmar,
Foi excluído as diferenças salariais também, né? Ou no voto da doutora? Comissão por venda de produtos e reflexos, indenização por danos morais, indenização de honorários de advocatícios. A diferença manteve, né? Tá. Quanto aos pedidos do recurso, peço que os votos acompanhem, né? Principalmente com relação às comissões, tendo em vista que não foi comprovado, não há nenhuma prova nos autos de que efetivamente a reclamante tenha feito qualquer tipo de venda de produto e de que algum funcionário do banco, né, tenha recebido qualquer tipo de pagamento de comissão. Então, peço que seja mantido, acompanhado o voto, né, da relatora. Também no sentido da questão dos danos morais, tendo em vista que não houve nenhum tipo de comprovação de qualquer ofensa moral ao reclamante, não houve nenhum tipo de prova, ônus que cabia ao mesmo, e com relação também aos honorários advocatícios, tendo em vista a legislação. Quanto às diferenças salariais, eu quero ressaltar que o Banco Bradesco não possui nenhum plano de cargo e salário homologado pelo Ministério do Trabalho, não há nenhum tipo de documentação que comprove isso, não obstante, né, a preposta ter falado nesse sentido, porque não há nenhuma documentação que comprove isso. E o reclamante também não apresentou nenhuma documentação, nenhum plano de cargo e salário efetivamente homologado nos autos. Não houve nenhuma comprovação de que efetivamente ele fez jus a qualquer diferença salarial e que efetivamente não recebeu as diferenças salariais que ele alegava. Inclusive, também não apresentou qualquer diferença que ele entendia como cabível. Então, peço a reforma, né, da sentença para excluir também o pagamento de diferenças salariais, tendo em vista, né, esses fatos. E também com relação às horas extras, peço que Vossa Excelência observem que o Banco Bradesco apresentou cartões de ponto, fichas financeiras nos autos, inclusive que apontam pagamentos de horas extras, registros de horas extras e registro do intervalo intrajornada, ainda que pré-assinalado dos 15 minutos. Ele tinha 6 horas de jornada de trabalho e as horas extras que ele efetivamente fazia, ele registrava e era devidamente pago. Ele alega na inicial, inclusive, né, e reafirma isso no depoimento dele, de que os cartões de ponto não eram corretos, entretanto, não fez nenhum tipo de prova, inclusive o depoimento da preposta, não houve nenhum tipo de confissão nesse sentido de que os cartões de ponto eram ou não incorretos. Ele deveria, nos termos do artigo 331, né, e 818, ele deveria ter feito, 371, ter feito a prova do ônus que lhe cabia, no sentido de demonstrar que o registro de ponto não era efetivamente registrado, não era aquele que correspondia à jornada de trabalho dele, não houve nenhum tipo de prova nos autos que comprovasse que os registros de ponto apresentados nos autos eram inválidos, não houve qualquer invalidação nesse sentido, não houve qualquer apontamento de horas extras indevidas ou pagas incorretamente, inclusive o intervalo intrajornada. Não há qualquer prova nos autos nesse sentido. Então, peço a reforma também nesse sentido para que seja excluído da condenação o pagamento das diferenças salariais pelas horas extras. Desculpa, o pagamento das diferenças salariais e pelas horas extras. Tudo bem, doutora Maria Estela? Começar aí pela sustentação do reclamante. O primeiro aspecto que ele abordou foi o das comissões. E no voto, o que eu considerei é que não existe demonstração de ocorrência da tarefa de venda de produtos do grupo do reclamado, notadamente com relação aos seguros e esses planos de previdência, já que havia um encaminhamento do cliente para o profissional responsável por tais vendas. O pagamento das comissões não foi contratado, e não contratado e não efetuado, não vejo como impor a condenação ao banco nessa parcela. Na questão do dano moral, os fatos alegados para ensejar o pagamento da indenização por dano moral que foi requerida é a questão da agência não contar com porta giratória, possuir má ventilação e não ter ar-condicionado.
e que isso teria causado problemas respiratórios no reclamante. A questão da porta giratória talvez fosse o mais relevante aí no caso, mas o que acontece é que realmente não tinha. Isso a reclamada confessa quanto à ausência de porta giratória e quanto ao ar-condicionado na agência durante certo período. Mas não houve nenhum incidente em decorrência da falta dessa porta giratória. Isso não expôs a pessoa e, de fato, não ocorreu nenhuma violência. O dela decorreu um risco excessivo, mesmo porque a agência era dotada de vigilância de pessoal durante todo o horário de funcionamento. A falta de ar-condicionado não é causa de sofrimento moral. Então, nesse aspecto aí, eu excluo essa condenação por danos morais. Na questão das diferenças salariais, nós temos a confissão real da preposta, de que existe plano de cargo de carreira no reclamado, inclusive no que diz respeito ao tempo de existência e critérios de promoção. Então, com base na confissão real, é que foi negado o provimento. A outra questão é das horas extras. E aqui, a preposta da reclamada diz que desconhecia se a jornada era objeto de integral registro. Não tem jeito. Confesso, fictamente. Eu até não apareceu bandeirinha vermelha, porque eu não acionei lá em cima. Mas Vossas Excelências podem ter visto que eu estou discordando nas horas extras. Ah, não, mas está lá, está sim. Estou discordando nas horas extras. Eu, na linha da sustentação, até onde esse é um caso concreto, sim. Tem um depoimento da preposta, sim. Para mim não há confissão real aqui. Haveria, no máximo, uma confissão ficta. É ficta, eu ponho no voto que é ficta. Eu reconheço que é ficta, exatamente. mas o que é mas ele mesmo, ele diz que era uma agência de pequeno porte, tem hora extra registrada, e o que não é pior, o que é mais importante para mim, nós sabemos que de uns bons anos para cá, o Bradesco passou a adotar cartão com jornada real. Então, todos os cartões do Bradesco, nós temos julgado assim, sistematicamente, os cartões são bons, todos pedidos de hora extra. Então, eu ficaria com a segunda opção que a relatora acenou com ela aí, de, no caso das horas extras, só deferir eventuais horas extras de intervalo, quando a jornada ultrapassou de 6, também discordando a súmula, mas aplicando a súmula, 4372. Então, ficaria com esse ponto de vista sobre as horas extras. Eu vou acompanhar a primeira opção, apenas observando em relação a essa questão das comissões, é que se vier um bancário pedindo para receber, não é? Se vier alguém um corretor, né, desse que trabalha com corretagem de seguro especificamente, empresa do grupo, vindo pedir aqui benefícios dos bancários, nós não vamos dar, são empresas distintas. O grupo econômico, ele se caracteriza por ter empresas distintas e com características de contratação, inclusive de vinculação sindical, distintas. Então, todas essas razões se somam para que se mantenha a sentença, para que se acompanhe o voto da relatora nesse aspecto. Então, prevalece por maioria o voto da relatora, ficando vencido o doutor João no que diz respeito às horas extras, como consignado em sua manifestação de votação antecipada. Obrigada. Bem? Bom dia. Tudo bem? Bom, então vamos fazer agora os pontos. Tem mais algum? Ah, não, desculpa, tem mais outro lá. Tem um segundo. Tá lá, apareceu. A doutora apareceu. Processo número 25 da pauta é o RO número 11.109.58/2015. Os recorrentes são Banco Santander Brasil S.A. e Fábio Moscardini Chavasco, recorridos os mesmos. Inscrita para sustentação oral, doutora Vanessa Barbosa dos Santos, pelo recorrente Fábio. 25. Tem a palavra a relatora para o seu voto. Eu conheço os recursos ordinários interpostos no mérito do parcial provimento ao apelo do reclamado para excluir a condenação em horas extras, assim consideradas as excedentes da sexta diária, de segunda a sexta-feira, no período não prescrito, e até 30/11/2014. Totalizando a média de 16 horas e 15 minutos semanais. E excluir também 6 horas e 15 minutos semanais que ultrapassam o limite diário de 8 horas a partir de 1/12/2014.
excluir a indenização no valor correspondente a 1 hora de trabalho por dia de efetivo labor pela concessão parcial do intervalo para alimentação. 15 minutos subtraídos no intervalo entre uma jornada e imediatamente posterior, nos termos da OJ 355 da SDI1 TST nos meses de fevereiro e agosto de cada ano. Gratificação especial. E declara a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o pleito de repasse de Holanda Prev e Santander Prev dos valores decorrentes de eventuais verbas salariais reconhecidas em juízo, extinguindo o processo nessa parte, sem resolução do mérito. Então, fica afastada também essa condenação, pagamento de reflexo de contribuição devida às referidas entidades de previdência complementar. Do provimento parcial, o recurso do autor para determinar que o cálculo do imposto de renda deve ser apurado mês a mês. Reduz o valor da condenação para R$100 mil, com custas de R$2 mil pelo reclamado. Tem a palavra, doutora. Bom dia, Bom senhora dia. relatora, Bom dia. demais componentes da turma. Só apenas para que eu possa me orientar, seria possível dizer se há divergência da proposta de voto? A senhora vai sustentar ou não? Se não houver Vou. divergência. Então sustente. Tá, já. Em relação às horas extras, gostaria de salientar que restou comprovadamente nos autos que os cartões de pontos não refletem a realidade, né, laborada do reclamante na agência. Tá? Inclusive, restou comprovado por testemunhas que os controles de pontos não correspondiam com a realidade. Só um minuto. Então, em relação a horas extras, né, é importante ressaltar o depoimento da testemunha, que assim asseverou que tanto o reclamante como o depoente participavam de campanhas universitárias, sendo que os horários não eram registrados nos controles de ponto, tá? E ele restou devidamente comprovado que, então, o ponto não era registrado nas campanhas universitárias, consequentemente, as horas extras elaboradas a mais durante os dias também não refletiam a realidade. Quanto ao intervalo intra-jornada também, restou comprovado que eles usufruíam 15 minutos e, em decorrência das horas extras, né, pede-se vênia para que, então, seja mantida a sentença para que, devido às horas extras, seja considerado 1 hora do intervalo intra-jornada também. Com relação à gratificação especial, importante destacar que o próprio banco alega em sua defesa que a gratificação especial era paga de acordo com critérios personalíssimos. E, nesse impasse, ao asseverar que tinha uma condição, atraiu para ele o ônus da prova, do qual não se desincumbiu, pois foi determinada a realização de perícia contábil, o qual ele foi expressamente divertido das penalidades do 400 para trazer aos autos as cartilhas com critério de cálculo e critérios de pagamento, o qual ele não trouxe, né? Por isso, restou prejudicada a perícia nesse aspecto, tá? E, então, pede-se vênia para que seja reformado o voto da relatora para deferir as horas extras intra-jornada e que seja mantido também a gratificação especial. Doutora, tudo bem, doutora? Doutora Maria Estela? Bom, eu começar por essa questão da gratificação especial, porque está mais fácil aqui de localizar no voto. Essa questão aqui, muito do que vem dessas coisas realmente do Banco Santander, vem pela frequência que a gente vê os casos, do tipo de coisa que acontece e tudo. O reclamante juntou alguns documentos, mas os documentos dos TRCTs que ele juntou se referem a empregados
que receberam da dispensa valores a título de gratificação especial, mas eles estavam numa situação muito diferente do autor. Eles tinham muitos anos do banco, por volta de 20, 30 anos, e as dispensas ocorreram entre 2003 e 2010. Já com relação ao reclamante, a dispensa foi bem, a saída, né, foi bem posterior, em 2014, e, diferentemente dos outros, foi por iniciativa do próprio reclamante. Agora, a questão das horas extras, o que eu considerei foi que, na avaliação dos depoimentos, eu não vi as contradições que a sentença considerou data vênia do posicionamento que foi adotado. A testemunha afirmou que toda a jornada era registrada, exceto nas ocasiões que havia campanha universitária, e reconheceu, isso é testemunho do reclamado, contrariamente aos interesses do banco, que desconhece a orientação da gerência para anotação de jornada externa, que acredita que o reclamante participava todos os dias dessas campanhas universitárias. Então, eu mantive a condenação com relação às campanhas universitárias, que essas foram as que comprovadamente não têm registro. A questão do intervalo, dos registros de ponta, a jornada era em regra de 6 horas. Horas extras em tempo significativo aconteceram em poucos dias. Aí fica só a questão mesmo da campanha universitária. Doutor João? Eu estou de pleno acordo com a relatora, um voto extenso, prova examinada com muita percussiência, não tem porquê. Também acompanha integralmente, prevalece a unanimidade. Boa tarde, doutora. Bom dia, aliás. Tudo de bom. Bom dia. Agradeço a atenção de todos. Tá, a senhora Obrigado, também. doutor. Muito obrigada pela participação. Vamos agora ao... Acabou? Então, vamos para o processo da doutora Maria Estela. Eu não tive tempo de anotar. Eu votei em todos antecipadamente, mas deixa eu ver se eu anotei algum destaque nos dela. E o Vitor vai nos chamando a atenção. Senão, a votação antecipada está